Então, boa noite a todos. Para você que nos acompanha, que assiste a nossa aula gravada, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A aula de hoje nós vamos fechar os direitos e garantias fundamentais e vamos examinando o direito de nacionalidade e os direitos políticos, né? Fechando assim o nosso edital para escrivão e investigador do concurso de Polícia Civil da Paraíba. Excelente. Então, adentrando no direito de nacionalidade, peço que vocês, meus amigos, abram já a sua Constituição, sempre aberta, e adianto para vocês que a maioria das questões, se não todas elas, da nossa banca avaliadora, que é a CESP, vão se pautar em letra de lei, no que tange a nacionalidade e a partidos políticos. Lembro também que aquilo que é mais pertinente da jurisprudência está na nossa aula de hoje, vai ser explorado aqui, né? E peço que vocês mantenham essa atenção na nossa última aula, né? E que, se Deus quiser, tudo vai dar certo para aqueles que remaram junto com a gente aí, né? Nesses 2 meses aí de direito constitucional, certo? Muitas vibrações positivas. Vamos fechar a nossa aula. A partir da aula que vem, aliás, a partir da próxima semana, nós vamos só resolver exercício, pessoal, né? Tirar um dia, no máximo 2, para resolver exercício. E espero que vocês revisem bastante as disciplinas, peguem o seu caderno de aula, né, as suas anotações, vá no Vadimeco, que a gente já teve a oportunidade de marcar algumas vezes, né? E revisem. Eu estava conversando aqui, falando para alguns amigos aqui em off, o que não tem solução, solucionar está. É uma frase bem simples. Aquilo que a gente já estudou, que a gente adquiriu de conhecimento, vai nos ajudar de alguma forma. Se não for agora, dessa vez, não tem que a pessoa baixar a cabeça, nem ficar mordido, não. Sempre trabalhar com a verdade. Eu vi o conteúdo de todas as disciplinas exaustivamente, que me dê condições de passar. Os simulados que eu estou fazendo, está dando condições de passar? Se sim, vá tranquilo para a prova que vai dar certo. Se não, trabalhe com a verdade. Aceite. Eu não estou pronto ainda, mas isso não é uma pá de cal, não é um enterro, não é um velório. Eu não estou pronto ainda, mas ficarei. E esse concurso vai ser apenas mais um teste para que eu veja a minha pontuação e vá crescendo degrau por degrau até chegar lá. Princípio da verdade, pessoal. A gente trabalha assim. Tranquilo? Sempre repito o meu exemplo. Primeiro concurso que eu fiz para delegado de Polícia Civil do Espírito Santo. A nota era 120, eu fiz apenas 83, né? Uma pontuação que ficava em termos de 68%, alguma coisa do tipo. Não me recordo aqui de cabeça. Mas ali eu trabalhei com a verdade. Eu digo, pronto, eu sou um aluno 68. Comecei a fazer os simulados e tudo mais e fui vendo. Agora eu sou um aluno 75. Agora eu sou um aluno 77. Cheguei no Pará, fui um aluno 77. Olha que legal. Já saltei de 68 para 77. Na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, já saltei de 67 para 84. 85, perdão. E assim a gente vai. Tranquilo? É assim que a gente trabalha. Vamos que vamos. Pois bem, pessoal, da nacionalidade eu quero que você abra sua Constituição, meu aluno, meus amigos, a partir do capítulo 12. Vamos examinar isso aí. Tranquilo? Confie em mim, eu confio em vocês aí. Então, o que é a nacionalidade, pessoal? Vamos entender um conceito jurídico que eu apresento a vocês. É um conjunto jurídico, um vínculo jurídico, perdão, político. Olha só, um vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um determinado Estado nacional, fazendo-o componente da dimensão pessoa desse Estado, ou seja, povo desse Estado, e com isso sujeito de direitos e obrigações. Tranquilo? Nacionalidade vai equivaler ao conceito de povo. Tranquilo? População, olha agora a diferença. População é um vínculo geográfico econômico. A pessoa pode ser população no conjunto, mas uma pessoa pode pertencer à população de determinado estado, mas não ser povo daquele estado, não ser um nacional daquele estado. Um vínculo jurídico
Político, certo? Jurídico, por pertencer de acordo com as normas àquele Estado, fazendo um dele um nacional. Político, por quê? Por ser, por ser capaz de influenciar nas decisões políticas fundamentais daquele Estado, né? Capaz, no nosso caso aqui, de ser cidadão. Nem todo nacional também é um cidadão. No nosso caso, o cidadão é aquele que faz gozo dos direitos políticos daquele Estado. Mas qual seria, digamos assim, o nacional ideal? O nacional ideal, pessoal, é aquele que tanto influencia nas decisões fundamentais de um Estado, como também é nacional desse Estado. Tranquilo? Adianto para vocês que, por exemplo, o estrangeiro, ele não tem um vínculo político ao nosso Estado. Não tem um vínculo jurídico ao nosso Estado. Ele tem apenas um vínculo de população. É uma pessoa. Como já vimos, titular de direitos e deveres e por exemplo, transitar livremente, de sair daqui com seus bens. A gente já examinou isso em direitos fundamentais, de impetrar, inclusive, habeas corpus, mas ele não pode decidir nas decisões fundamentais, não pode influenciar nas decisões fundamentais de um Estado. Tranquilo? Pois então, população é aquele que está no nosso território. É um vínculo geográfico econômico apenas. Um conjunto de habitantes de um Estado. Não se confunde com o conceito de povo, ligação política e jurídica. Nação. Já a nação, a doutrina diz que é um vínculo sociológico, com liame ético, cultural, ligado por um passado comum, né, que os tornam indivíduos de determinada comunidade. Aqui a gente traz a ideia, por exemplo, dos judeus. É possível ter nação sem território, por exemplo. Lembro que o Estado de Israel foi construído depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. É possível ter nação sem território. O povo, não. O povo é um componente jurídico-político, os nacionais, cidadãos de um Estado, capaz de influenciar nas decisões políticas do Estado, né? População, por outra parte, já são todos os habitantes de determinado Estado, vínculo geográfico e econômico, e nação é aquele conjunto de pessoas, uma comunidade ligada por um passado comum. Visto esses primeiros conceitos, avançamos aqui para as espécies de nacionalidade. Ela pode ser a primária ou originária e secundária ou derivada, ou seja, adquirida. Nesse primeiro caso aqui, pessoal, primária ou originária, pode ser o vínculo do nacional nato, como a gente fala, né? Do nacional nato. Preencher esses dois critérios, ele é um nacional. Aliás, alguns critérios, né, que cada estado traz. Por exemplo, o Brasil, ele traz dois critérios que vamos analisar ainda, que é o ius solis e o sanguinis, ou seja, critério do solo, quem nasce no território brasileiro, ou pelo sangue, né, se tenha pais brasileiros. Por outro lado, pessoal, a nacionalidade secundária ou derivada deriva de um ato de vontade, certo? Um ato voluntário. A pessoa deseja se tornar nacional de determinado estado, preenchendo determinados requisitos por ele ditado. A nacionalidade primária resulta de um fato natural, ou seja, do nascimento. Já a secundária deriva de um ato volitivo. Agora vamos lá, pessoal, analisando os critérios de aquisição da nacionalidade. Aí eu já adiantei aqui para vocês. No Brasil, por exemplo, nós temos dois critérios, né? E no caso, o ius sanguinis e ius solis. No primeiro caso, vai ser do fator hereditário.
filhos de nacionais brasileiros. No segundo caso do solo, é aquele que nasce no território brasileiro. Tranquilo? Sigamos. Situações sui generis. Ainda temos uma situação daqueles polipátrida, que é aquele que tem várias nacionalidades, ou pelo menos mais de uma nacionalidade. Temos o apátrida ou eimátulos, que é aquele sem nacionalidade. Veja que a Carta de Direitos Humanos da ONU de 1948 diz que se veda a situação do apátrida. Todos têm direito a ter uma nacionalidade, pessoal. Está lá no artigo 15 dessa carta. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade, certo? Ou seja, não se pode, aqueles que aderem a essa carta, do dia para a noite, perder sua nacionalidade e ficar no vácuo, sem nacionalidade nenhuma. Tranquilo? Então, veja bem, nacionalidade secundária são critérios definidos normativamente. Vimos que na originária, dois critérios básicos em todo o mundo, jus solis e jus sanguinis. Agora, quando a gente vai falar de nacionalidade derivada, secundária, volitiva, voluntária, ela decorre de preceitos normativos. É a lei que diz, não são fatos naturais, mas a lei que diz quais são os requisitos para se tornar nacional de determinado país. No caso do Brasil, nós vamos analisar isso hoje também, certo? Vamos ver agora, de pronto, o que interessa para nossas provas, passar desses primeiros conceitos, e que vai nos dar a oportunidade de acertar muitas questões de prova. É aqui onde está o cerne da questão. Abra aí agora o seu artigo 12 da sua Constituição. Vamos para cima. Olha só. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Meu aluno já vai saber isso aqui, ó. Nascidos na República Federativa do Brasil. Aqui a gente já puxa um gancho. Qual o critério aqui que o Brasil adota de cara? Ius solis. Confere? Ius solis. É no plural, solis. Ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Olha só. Desde que não estejam a serviço de seu país. Perfeito. Qual é a regra geral aqui? O estrangeiro que estiver a serviço não de uma empresa privada, não a trabalho privado, né? Por exemplo, um jogador de futebol que tenha um jogador de futebol estrangeiro que tem um filho aqui, isso é um trabalho privado. Tendo um filho brasileiro aqui, ele será nacional brasileiro. Cuidado nisso aqui, porque sempre vai vir uma situação hipotética. As bancas adoram isso aí. Traz uma situação hipotética, coloca um nascimento e vai querer saber se você conhece esse dispositivo aqui. Então, primeira coisa, o critério do ius solis, ele pode ser relativizado? Sim, pode, desde que seja ainda de filho estrangeiro e que ele esteja a serviço de seu país. Nunca esqueça disso, pessoal, certo? Pode dar um asterisco aí que isso é questão de prova, tranquilo. Não esteja a serviço de seu país. Se estiver a serviço de seu país, babou. Não é nacional brasileiro, certo? B. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira. Pessoal, que critério é esse aqui? Critério hereditário, que a gente vai chamar de ius, critério do sangue, o ius
sanguíneos. Dois critérios que a gente já adotou, que o Brasil adota. Identificamos que o Brasil adota. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui é o outro lado da moeda. No primeiro caso, ius solis, desde que, sendo filho de estrangeiro, não esteja a serviço do seu país. No segundo caso, de pai ou mãe brasileiro. Agora, se nascer no estrangeiro, se um ou outro estiver a serviço da República Federativa do Brasil, acabou. É brasileiro de todo jeito. Tranquilo? Perfeito. Vamos embora, pessoal. Letra C agora, mais um critério. Os nascidos de pai ou mãe brasileira, também ius solis, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Esse aqui, pessoal, também vai obedecer ao critério ius sanguíneos, mas de uma forma condicionada. De uma forma condicionada. Aqui, completada a maioridade, em qualquer momento, melhor dizendo, ele opte pela nacionalidade brasileira. Certo? Primeira regra geral, os nacionais, aliás, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Competente. Primeira parte. Segunda parte, ou venham, se não registrados, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E nessa segunda parte, Wellington, olha só, você me falou que nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, registrou, geralmente no consulado ou em embaixada, e tranquilo, já é nacional. Aí perfeito, nacional. Certo, mas esse outro, se não registrou, o pai ou a mãe não quis registrar, não quis perder a viagem, certo? E veio direto para o Brasil. Ele só vai poder se registrar a partir dos 18 anos, só quando tiver em 18 anos. E agora? Como é que faz? Como é que faz? É o que vamos explicar agora. Esse critério C, ele vai ter o brasileiro em condição. Um brasileiro em condição suspensiva, digamos assim. E o que ocorre com ele? Ele, a partir do momento que opta pela nacionalidade brasileira, essa opção vai ter o efeito ex tunc, será meramente declarativo, operando desde já todos os efeitos, justamente para não ficar naquele vácuo. Tranquilo? Vai como se brasileiro fosse. Vai como se brasileiro fosse, desde então. O que vai ocorrer apenas é quando ele completar os 18 anos, ele vai lá e opta. Ponto. Olha só, como já dissemos, na linha A, traz um critério territorial, né? E aqui já adianto que vale o território nacional em sentido jurídico, apenas não físico, né? Veja, na linha B traz o critério sanguíneo mais funcional, na linha C traz duas situações, o primeiro critério sanguíneo e critério residencial e a opção confirmativa. Qual é o fato gerador dessa nacionalidade? Residência no Brasil ou a opção confirmativa? É a residência no Brasil. E o terceiro requisito é a opção confirmativa com efeito ex tunc, como a gente viu. Tranquilo? Perfeito, pessoal. Vejam, venham a residir no Brasil. Venha a residir. Fator gerador é a residência. E o terceiro